você também. Esse é um domingo importante. É fundamental que nós saibamos que tudo leva a crer que nós estejamos construindo as condições para a opinião pública, para que nós todos, como opinião pública, sem juízo de valor de onde parte ou não essa situação, nos deparemos na próxima semana com uma situação de maior monta. Há, inclusive, nas escolas da capital ucraniana, a distribuição de alguns panfletos sugerindo medidas paliativas para o caso de uma ação nuclear. Não fica claro se essa ação nuclear sugerida seria uma possível utilização de um armamento tático por parte dos russos ou se é algo que possa derivar de um vazamento em Zaporizhzhia. Fato é que nós estamos chegando a um estresse muito grande da sociedade europeia em relação à falta de perspectiva, os aumentos sucessivos. Eu vi o Caio Alemão falando agora há pouco, das contas na Alemanha, em alguns casos, aumentando até 1000% em um ano em relação ao suprimento de energia. E nós estamos chegando a um estresse da sociedade europeia com relação à tolerância sobre esse aspecto das dificuldades do preço do gás, do preço da eletricidade, do preço dos combustíveis e a inviabilidade do negócio, do empresariado europeu em relação a arcar com esses custos e com essa dificuldade no que diz respeito aí à questão dos combustíveis. Então, só uma situação, e essa é uma análise que eu não posso deixar de fazer, para que a sociedade europeia continue pactuando, principalmente França, Itália, Alemanha, para que ela continue pactuando com esse sacrifício que o Macron colocou, é preciso que haja algo de maior monta, algo espetacular que possa ser explorado no sentido de dizer, olha, a situação é ou passem por esse sacrifício ou nós temos alguma coisa quase de cunho apocalíptico do outro lado. Então, eu sempre cito o exemplo do MH17, porque eu acho que o MH17 foi um divisor de águas quando a França e a Alemanha estavam reticentes em relação à ampliação das sanções em 2014 e acabaram anuindo depois da situação lá do voo das linhas aéreas da Malásia, que levou, inclusive, muitos holandeses à morte. O voo saía do aeroporto de Amsterdã e foi derrubado sobre o Donbass, numa situação bastante nebulosa, sob o ponto de vista dos aspectos técnicos da prova. E eu vejo que agora nós precisaríamos de uma ação do tipo de uma situação, eu vou chamar de situação para não parecer parcial, como houve no MH17, decuplicado, vezes 10. Porque não é possível mais que as pessoas deem o seu beneplácito ou fechem os olhos ante as dificuldades que elas estão passando. Esse é o grande ponto que nós precisamos analisar. Nós estamos vendo também uma situação bastante complicada e delicada numa potência nuclear que é o Paquistão, na situação que também está em andamento na tarde desse domingo, horário de Brasília, que é a ordem de prisão contra o ex-primeiro-ministro, que dentro da sua residência tem ali uma imensa multidão de pessoas parecendo dispostas a defendê-lo em relação a essa ordem de prisão. O Paquistão, que é uma potência nuclear, que teve seu governo derrubado, no meio de muitas acusações de que serviços estrangeiros estariam envolvidos na queda do governo. Está acontecendo. Há notícias, inclusive, de interrupção do YouTube no Paquistão. Então, brasileiros, fiquem atentos, porque essa situação que está acontecendo lá fora, muitas vezes ela vai nos atingir, pode, pelo menos potencialmente, nos atingir em algum tempo, em algum momento. Pelo menos uma experiência histórica que vale ser compreendida. O YouTube foi interrompido no Paquistão. Os paquistaneses estão sem acesso ao YouTube. Há muitas oscilações, inclusive no próprio fornecimento da conexão à internet em inúmeras regiões do Paquistão. O Paquistão que é uma potência nuclear. Lembro que o Paquistão e a Índia têm posições absolutamente estratégicas no que diz respeito a esse conflito que está acontecendo na Ucrânia, sob o ponto de vista de servirem, de alguma forma, como anteparo, como regiões onde os produtos, os commodities, principalmente energéticos russos, também possam ser escoados. A Índia é um caso absolutamente claro de uma quantidade enorme de refino que muito provavelmente é maior do que a capacidade de produção do país em relação ao que deve estar comprando dos russos e exportando o mundo afora.